E vocês podem falar um pouco dos pré-requisitos que foi para poder tirar esse visto? E como é que foi essa experiência de procurar casa aqui? É bem dificultoso aqui, sabe? É horrível. Aluguel aqui, eu vou te falar, E quanto vocês gastam mais ou menos no supermercado e comida? Aqui faculdade o valor é baixo, a escola das crianças o valor ou é baixo ou é gratuito. Fala galera, hoje vai ser um vídeo muito especial. A gente vai ser um pouco mais da história dos meus pais, que vieram morar aqui em Portugal esse ano. E eles vão contar em detalhes como foi esse processo, se eles estão gostando, se eles não estão, quais estão sendo as dificuldades. Tudo que vocês querem saber aí de como é imigrar para a Europa depois dos 50 mais. Não, tem que fazer assim e fazer assim. Vamos uma entrevista. Então a gente vai ter que ficar fazendo assim. Não é o meu prioridade. Quer que eu faça? Não. Então tá, então a gente tá aqui com meu pai e com a minha mãe, o senhor Armando. Dona Conceição. Eles vieram morar aqui em Portugal nesse ano de 2026. Depois de muito tempo eu falando na cabeça deles para eles se mudarem para cá, porque realmente a Europa tem uma qualidade de vida muito melhor que no Brasil. Então, primeiro eu quero saber de vocês, que vocês contem um pouco de como foi esse processo, da onde surgiu a vontade de vir e como que foi isso, né? Principalmente a parte de vontade de como vocês quiseram vir para cá. Bem, a vontade partiu depois de uma situação meio triste na nossa vida, né? Onde nós perdemos o filho, o Vitinho, né? E depois disso não fez muito sentido a gente permanecer na nossa casa, nós mudamos para uma chácara que nós tínhamos. A sua persistência em nos convidar em vir para cá, isso pesou muito para a gente decidir. Como a gente estava naquele ambiente ainda de luta, aquela situação, nós vimos que existia essa possibilidade de vir, nós não tínhamos nada a perder, né? Seria uma vinda e caso não desse certo, a gente poderia muito bem voltar ao Brasil, né? Depois de alguma conversa nossa, a gente pesou toda a nossa circunstância, toda a nossa vida lá. Falamos, vamos tentar. E vocês trabalhavam no Brasil? Não, já era aposentado, né? Recebia aproximadamente o teto do INSS e tinha uma outra renda de aluguel, né? E aí a gente decidiu vir com esses valores. Perfeito. E como é que foi o processo para vir para cá? A questão de visto, como é que vocês decidiram qual visto e todo esse processo depois que já teve a decisão mesmo de mudar? O Alex olhou uma advogada em Portugal pra gente e a gente começou primeiro a conversar com ela qual seria o visto melhor pra gente vir legalmente para cá, para Portugal. E o que ela falou que como o Armando estava aposentado no Brasil, então ela achou que o visto seria o D7, que é o visto de aposentado. E assim, além dos fatores que o Armando falou, da decisão de a tomada de vir para Portugal, quando a gente veio a primeira vez na Europa, né, para a Europa ano passado, em março do ano passado, o Eric sempre falando a qualidade de vida daqui, ó como é legal. E a gente passeou pela Escócia, né? a Irlanda do Norte, a Itália. Então aquilo assim deslumbrou. Nossa Senhora, a Itália, Largo de Garda, eu quero morar aqui. E aí foi sonhando, né? Foi e essa também, assim, foi uma coisa assim que a gente bastante. Que pesou, que a gente viu assim que era totalmente diferente do Brasil. E que era possível. A qualidade de vida era totalmente, cada detalhe, como é que as pessoas viviam a vida totalmente diferente do Brasil, que não era aquela correria, sabe? A gente não tinha final de semana, não tinha semana, era só aquilo todos os dias. Aí, realmente é diferente. Existe uma outra vida, né? Além da correria do Brasil, do dia a dia. Depois que nosso filho especial foi embora, como a gente tinha uma rotina de vida, eu disse, vamos arriscar, agora a gente vai viver uma coisa diferente do que a gente sempre viveu. E ele, todo tempo, vem pra cá, que tem qualidade de vida, vocês vão ver uma experiência nova, pelo menos tenta vir pra cá. E foi aí que a gente realmente resolveu. E aí, então vocês optaram pelo visto de aposentado, o visto D7, e vocês podem falar um pouco dos pré-requisitos que foi para poder tirar esse visto? Então, o visto D7 é um visto de aposentado, tem que ter um rendimento comprovado aqui em Portugal no valor de um salário
pro principal, que sou eu, né? E mais meio salário pro acompanhante, no caso a Conceição. Então eu tinha que ter 12 vezes um salário e meio daqui de Portugal. 12 vezes por ser um ano, né? Por ser um ano. Isso. Um ano. Esse valor deu aproximadamente 17 mil euros, né? E nós tivemos que... Foi até um imbróglio que teve no processo, porque nós não conseguíamos abrir aqui a nossa conta corrente aqui em Portugal. E nós fomos tentando sem abrir a conta mesmo, porque era época de férias aqui, reduzia a mão de obra nos bancos, inclusive. E os custos para fazer essa papelada? Porque além da comprovação de renda, tem que tirar o visto, né? E pagar alguns documentos. Quanto mais ou menos foi o custo disso tudo? Na verdade, assim, o custo maior foi a questão da advogada. A gente pagou na época 1.000 euros, que na época foi 6 mil reais. Assim, de papelada, a gente gastou acho que nem 1.000 reais de papelada, de documentação, essas coisas todas. Junto já com o valor do envio para o consulado, não deu nem 1.000 reais. E aí a gente teve que ver o PB4, que é a saúde, né? Que para sair do Brasil, para vir para cá com visto, você precisa fazer o PB4, isso é no gov.com, você entra lá, é gratuito, não tem taxa nenhuma, muito rápido. A questão de papelada, documentação foi muito rápido. Nada... Tem um prazo que você envia para o consulado, eles analisam isso, então deixa aquela assim, ansiedade que você, será que vai sair, não vai sair? Na verdade, assim, o custo total não deu nem 7 mil reais, o maior valor mesmo foi da advogada. E correndo atrás dos documentos foi tudo muito rápido, e quando mandamos para o consulado que vinha, aí o consulado responde, todo dia a gente olhava o e-mail ansiosos, né? Aí saía, o consulado mandou, ai meu Deus, saiu, aí manda documento tal, aí mandava. A gente foi fazer um passeio em João Pessoa e ficava ansioso, né? E de repente recebi um e-mail, mano, agora saiu, meu Deus do céu, saiu. Quando chegou lá, indeferido. Indeferido, foi a questão do último... Foi a questão do banco, porque o que acontece? Como o Amanda ele não explicou esse detalhe do Santander. Quando estava demorando muito, e o prazo que a gente tinha dado... para agendar para a gente vir para cá, a gente tinha que entrar na documentação até setembro, para poder a gente vir para cá em janeiro, que a gente queria vir antes do aniversário do Erics. Então, cada vez que vinha pedindo documento, era um prazo maior. Cada vez que vinha documento, era outra coisa. Aí, então, vocês começaram o processo, mais ou menos, deram entrada no consulado em setembro. E durou quanto tempo tudo isso? Saiu no aniversário do Erics, que saiu a data final, né? Foi 20 de janeiro que nós recebemos o sim do consulado. Foi uma bênção muito grande. Foi. Tá, então aí o passaporte já saiu, vocês já estavam com tudo na mão. E como é que foi a preparação para vir para cá? Onde é que vocês chegaram? Vocês já chegaram com casa, sem casa? Como que foi toda essa preparação para vir para cá depois do passaporte? Apesar da sua insistência em ver casa aí, não sei o que, né? Que não é fácil. A gente olhava, mas muito superficial. E aí... Na verdade, a gente tinha medo de, assim, alugar uma casa lá do Brasil, porque a gente tinha ouvido falar, às vezes é enrolação, às vezes não é isso que a gente espera, nenhum lugar não é legal. E isso a gente deixou assim com o pé para trás de alugar do Brasil aqui em Portugal. E a gente tinha uma amiga que a gente falou com ela e ela disse que ela ia receber, que é a Juliana, que ela mora em Sintra. E ela disse, não, Conceição, pode vir para cá, vocês ficam aqui comigo até vocês conseguirem um lugar definitivo. Aí a gente queria escolher o lugar para a gente morar, né? Uhum. E foi assim, a gente veio, ficamos na casa da Ju e acolheu a gente muitíssimo bem, graças a Deus. A Ju é amigona. E depois a gente foi procurar aqui já em Portugal. E como é que foi essa experiência de procurar casa aqui? É bem dificultoso aqui, sabe? É horrível. Aluguel aqui, eu vou te falar, dá trabalho da gente conseguir. Acho que foi uma das piores experiências aqui em Portugal, foi essa. Acho que é a única também, assim, né, amor? Porque viemos pra cá, você vai procurar um aluguel, aí você vê, hoje, tem uma casa disponível. Se você não entrar em contato de imediato, no outro dia já tá alugado. Aí
a gente até começar a entender como é que era o processo aqui, nós levamos uns dias aí. E também teve uma outra situação, né? Porque quando nós viemos, falaram que era difícil de trabalho, essas coisas. E logo na primeira semana a gente aqui, a Conceição conseguiu um emprego num restaurante. E aí começou a trabalhar lá em Sintra, perto de Lisboa, né? E aí a gente ficava, para onde nós vamos morar então? Nós vamos morar por aqui mesmo? Nós vamos para outra cidade? Como é que vai ser essa questão? E aí a gente ficava olhando casa por lá, olhando casa em outros lugares, então bateu uma dúvida. Mas nós tínhamos como meta ficar pelo menos uns 15 dias com a Juliana para a gente entender como é que era Portugal. Funcionava. Qual que é o lugar melhor, qual o lugar que seria melhor para nós, né? Porque tinha a questão, que nós ainda não comentamos, da entrevista no AIMA, que é o órgão responsável aqui por imigração. E o consulado marcou esse agendamento somente para setembro. E tudo depende título de residência, exatamente. Tudo depende disso, para você arrumar emprego, você fazer contratos de aluguéis, inclusive tem muita gente que exige isso como premissa, né? Então a gente ficou assim um pouco com a mão atada nessa questão, porque como tá só para setembro e nós chegamos em fevereiro, aí a gente ficava, nossa, como que a gente vai conseguir isso? Mas aí Deus foi abrindo a porta pra gente, né? Nós fomos procurando, a Conceição estava nesse emprego, logo depois a gente viu que não era o ideal para ela também, a carga horária para ela ficou muito pesada. A gente acha até hoje que a gente não tem essa necessidade de buscar um serviço de imediato. Eu sempre achava que a gente devia curtir primeiro, visitar as cidades, conhecer um pouco de Portugal para depois a gente pensar em trabalhar. E a gente viu que esse é o melhor planejamento mesmo, haja visto que a gente só pode ter as documentações após o AIMA, né? A liberação do AIMA. Setembro. Então é o que nós estamos fazendo hoje. Conseguimos alugar uma casa mais para o centro de Portugal, onde o aluguel é em torno de 625 euros, né? Isso para cá é barato, porque hoje está em torno de 700, 800, 1.000 euros. Aqui eles chamam de T1, de 1 quarto, T2, 2 quartos e assim vai, né? T3. Nós estamos num T2, né? E a casa é pequena, não é aquilo tudo que a gente imaginava, mas eu acho que, como você mesmo fala pra gente, orienta, pro imigrante que está iniciando, tá excelente. E a gente acha que tá mesmo. Nós estamos morando perto de Nazaré, Valado dos Frades, que chama. É uma cidadezinha com 2.800 habitantes, bem pequenininha, mas bem aconchegante. E tem a Nazaré do lado, que é turista o ano inteiro praticamente, né? Onde tem as grandes ondas aí de 30 metros de altura, então... Surfista, Praia do Surfista. Praia dos Surfistas. Nós estamos constantemente fazendo caminhada na praia. É uma qualidade de vida diferente. Aí que a gente vê que o quanto é bom morar aqui, entendeu? Porque você pega o carro, tem essa possibilidade que o dinheiro que eu vendi o carro lá, não foi comentado, o dinheiro que nós vendemos o nosso carro que a gente tinha no Brasil, nós compramos um carro aqui também, um carro muito bom também. Mas é um carro 2015, mas que tem mais do que o meu carro tinha lá, ele é start-stop. Né? 2015 a gente imagina um carro do Brasil 2015 que não tem tanta tecnologia, mas esse tudo tem que a irmã tudo. Queria, tudo. Eu gosto de tecnologia, eu gosto. Então assim, a gente pega o carro de manhã, vai pra praia, dá aquela caminhada gostosa na praia, de manhã cedo, um sol danado aí, ó. Tudo de bom, vai, faz um exercício lá naquelas pracinhas de exercício. De velho. Na mesma semana que eu cheguei, a Ju conseguiu um trabalho para mim, que ela trabalha até hoje. Aí a gente falou, pô, a gente então vai ficar por aqui, já que eu tô trabalhando, então vamos ficar por aqui. A gente começou a procurar lá apartamento. É muito caro, em Sintra é caro os aluguéis. Mais ou menos quanto, mais ou menos? A partir de 1.000 euros. A partir de 1.000 euros. É um T1, um T2 máximo. E o salário que a senhora estava recebendo ia ser de quanto, mais ou menos? 1.200 euros. 1.200 euros é como trabalhando na Copa, eu lavava pratos, entendeu? Mas aí ficou assim, a carga horária realmente ficou puxada, até mesmo porque eu imaginava assim outra coisa. Então ficou puxado, eu entrava às 11h30, saía às 3h, aí voltava às 7h, saía às 11h, meia-noite, dependendo do dia. Aquela qualidade de vida que a gente planejou em ter, a gente estava retrocedendo a nossa vida e o que a gente pensava em ter aqui em Portugal. Aí a gente decidiu em não ficar em Sintra, porque não tinha condições de morar em Sintra, porque o aluguel não dava com o salário que o
o Armando depois transformado em euro, né? Pra gente viver e pagar aluguel. Aí foi que a gente teve a ideia, então vamos procurar. E todo aluguel, toda casa que a gente ia, eles exigiam muito documento, principalmente o título de residência. E também, quando não tinha, eles exigiam 3 calções, 4 calções, porque a gente, além de não ter o título, a gente tinha que ter um fiador. E a gente também não tinha, porque tinha que ser o fiador de Portugal também, não tinha. Aí eles exigiam 4, 5 calções. Aí sem condições. Aí essa casinha que a gente mora, que é em Valado dos Frades, foi uma oportunidade que até a casa de uma brasileira, que já mora há 40 anos em Portugal, e ela só exigiu uma renda e 2 calções. Vamos, não foi aquilo que assim eu imaginava quando viesse morar aqui em Portugal, ter uma casinha com flores, um terreno bonito, com pomazinho, tudo aquilo, né, que eu sonhei. Mas tá legal, pelo menos como o meu filho fala, a gente tá bem na fita para imigrante. O que eu sempre falo é que o primeiro ano, para qualquer imigrante, tem muito problema, tem muita coisa que dá errado, é uma adaptação com a cultura, é uma adaptação principalmente até você ter toda a documentação, que está sendo a principal dificuldade deles. Então isso leva tempo e infelizmente isso faz com que as oportunidades que apareçam geralmente não são oportunidades muito boas, tanto para trabalho, igual foi no caso da minha mãe, quanto para moradia, que está sendo o caso deles também, que, como vocês podem ver aí no vídeo, a casa não é das melhores, não é nada muito de muita excelência, mas comparado à minha experiência na Irlanda, que eu morei na primeira casa com 20 pessoas, 15 pessoas, já é uma casinha só para eles dois, tem 2 quartos, tem uma privacidade que é só deles, e além disso não é nada estupidamente caro aqui para Portugal também, é um valor ok. Então assim, realmente não é a melhor casa, mas também eles não estão em uma condição muito desfavorável não. Então eu acho que isso é a principal coisa que eles estão tendo dificuldade, que é aceitar essa primeira etapa do imigrante, que é um pouquinho ruim, eu vou falar assim. Mas depois do primeiro ano, como eu já falei 1 milhão de vezes, as coisas melhoram muito, porque já tem documentos, você já entende como o país funciona, e aí as coisas só melhoram e as oportunidades muito melhores aparecem. Depois a gente pode fechar o vídeo todo mundo dando um pulo na água. Deus me livre, né? Aí não. Então, já fazem 4 meses que meus pais estão aqui, e agora, depois de todo esse período de adaptação, que vocês, querendo ou não, vocês já estão agora numa situação um pouco mais estável, né? Qual que está sendo a opinião de Portugal? O que vocês estão achando, principalmente, que é o que eu sempre falo, que é a qualidade de vida? A gente sabe que Portugal não é o país para ficar rico, mas é um país que possibilita uma qualidade de vida muito boa. E eu quero saber de vocês se vocês realmente estão achando isso, compara isso um pouco com o Brasil, principalmente em relação... As pessoas gostam de saber, principalmente em relação a dinheiro, né? Porque Portugal não se ganha muito, mas tem a qualidade de vida em contrapartida, né? No começo não foi difícil. Até mesmo porque a gente já estava acostumada com uma vida estável no Brasil, né, amor? E a gente recomeçar e buscar se adaptar a um novo estilo de vida foi, pelo menos assim, para mim foi um pouquinho ruim. Mas agora a gente já está com 4 meses, a gente está se achando. Já viajamos para Madrid, depois que a gente chegou, logo na primeira semana que a gente chegou, a gente já viajou para Madrid com o nosso filho, fomos para o aniversário da minha norinha. E só nós dois, né, amor? A gente também está conhecendo um pouco daqui de Portugal, mas está sendo muito bem. Realmente tem uma qualidade de vida, mas assim, como a gente ainda não trabalha e não ganha em euros, o aluguel é o que mais pesa para a gente. Tirando o aluguel, a gente está um pouco assim, regrando um pouco do dinheiro, porque até mesmo o dinheiro que está depositado a gente não pode mexer, porque a gente tem que esperar a entrevista no AIMA, e o dinheiro é só do salário que vem do Brasil. Mas eu diria assim, tá muito bom, porque o salário, ele, como eu falei, é próximo do salário mínimo do INSS, e a gente tem... Salário máximo do INSS. O máximo do INSS, exato. Mas a gente tem um aluguel ainda da nossa casa, e a gente tem um valor que entra todo mês também da prestação que nós vendemos a nossa chácara.
Então, a gente tem vivido aqui com o salário, só com o salário do INSS e o aluguel. O outro eu estou guardando. Da nossa casa, né? Por quê? Porque assim, a casa consome muito, o aluguel da casa consome muito, mas a alimentação e o lazer não é tanto quanto... Verdade. A gente sai e gasta pouco, a gente sai... Toma um sorvete na beira da praia, almoça fora, faz alguma coisa, você gasta 10 euros, alguma coisa assim, sabe, em torno, né? Para cada um. 100 euros você vai aqui lá, a gente faz muita coisa. a gente consegue se divertir com normal, sem ficar regrando muito quando a gente sai e vivemos bem, né, amor? Mas assim, o custo é bem baixo. O que pesa mais, o maior peso mesmo é o aluguel. E quanto vocês gastam mais ou menos no supermercado e comida? Então, a gente faz geralmente a compra mais pesado, né, vamos dizer, do grosso. Do mês, a compra do Do mês mês. é em torno de 230. Mas aí, a gente como um bom brasileiro, a gente procura os lugares mais em conta, né? Então, acho que o que eu realmente assim, falei, nossa, inacreditável. Olha, tem isso, coisa que brasileiro, né? Por exemplo, você vai no supermercado, você vai pegar o pão. Aí você pega o pão, 10 pães aqui numa gavetinha daquela lá, você pega 10 pães e tal. Tem um display ali, você vai lá e digita... Não fala 10 não, sabe por quê? Porque senão vão dizer que a gente come muito. Tô dando exemplo. Corta. Vai na bandeja do pão, tira 10 pães, tem um display próximo, você vai no display e aí você... Coloca, ó, comprei 10 pães do código ali, cento e tanto, 110. Sai a notinha, você coloca na embalagem e vai pro caixa e paga. A pessoa só passa no caixa e não abre o sacola para ver se tem 10 pães Conferir, mesmo ou né, não amor? tem. Não tem isso. Você vai pesar os legumes, frutas, tal, você coloca mesmo lá. Pesa, você... não é outra pessoa que pesa. Ninguém tem que fechar saco para você, né? Coisa que brasileiro você tem que fechar o saco, botar a etiqueta ali, lacrando. Então aqui não tem isso. Você vai lá, você pesa, você leva no caixa. Todo mundo faz certo. Não, e também tem outro detalhe que a gente também achou muito bacana, a questão da estrada, assim. Quando a gente tá de carro, tem a faixa de pedestre, os pedestres nem olham para saber se o carro vai parar ou não. Eles atravessam. Eles atravessam, simplesmente atravessam. Porque o respeito é tão grande que assim, eles têm confiança que o carro vai parar. Vai parar. Mas o primeiro mesmo que eu fiquei assim de boca aberta e que é muito para quem chega é o ônibus, cara. Nós viemos de ônibus de Sinta para cá. Quando nós colocamos as malas de baixo, o motorista não desce para entregar aquele bilhetinho pra gente, não faz nada. Conferir, né, amor? Ué, coloca lá a mala, fica ali esperando o motorista para ver se vai te entregar. Você ficou, né? Aí, fala, porra, ninguém entrega nada aqui, rapaz. Primeiro que o bagageiro já abre automático, o cara nem desce do ônibus, né? Aí você vai lá, coloca a mala, notebook, bota tudo ali, pronto. Aí você entra no ônibus e vai embora. Chega lá no teu destino, o motorista não desce não. Você que tem que ir lá embaixo, pegar a mala. Ninguém Mas o pega que eu tô coisa de falando? ninguém. É pela confiança. Você não pega ninguém, o outro não pega o seu, sabe? Então assim, aquilo ali pra mim já foi demais. Não tem esse negócio de assalto, você anda com o celular na mão, 10 horas da noite você tá na rua. A segurança, o respeito, não tem problema né, amor? nenhum, E outra coisa assim, quando a gente estava programando em vir para Portugal, todo mundo falava, nossa, Portugal, o português assim, são mal educados, são grosseiros, isso aqui, cara, a nossa experiência... tá sendo boa demais. Muito, a gente foi muito bem recebidos pelos portugueses, onde a gente mora, tem um supermercadinho lá, o cara fala super com a gente. Gentil. Todo mundo, onde a gente passa, bom dia, entendeu? É muito legal, assim, até agora, né, amor? Não tivemos no restaurante, nenhum tipo de preconceito. assim, só que a gente tem assim, entra no restaurante, espera, eles vão levar a gente. Isso já tinha sido avisado pra gente, né? A gente deu uma mancada, né, Nico? Nós fomos no numa hamburgueria. Aí chegamos lá, tava vazio umas 3 mesmo, foi entrando, aí o português, aguarde um pouquinho ali. Mas assim, não foi com muito grosseria, educado. Foi com educação. Aí a gente voltou e a gente lembrou, puta merda, tem que esperar mesmo. Tem que esperar. Aí desde esse dia não deu mais nenhuma mancada. E qual está sendo a principal diferença cultural que vocês estão tendo, assim, de dificuldade? E agora vocês falaram muita coisa boa, de tá sendo fácil adaptar, eles estão tratando vocês bem, mas qual que está sendo uma coisa difícil de acostumar? Pra mim é comida.
assim. A Conceição tem um problema Eu com tenho azeite. problema, eu não gosto de azeite, eu não gosto do peixe, principalmente peixe cozido. Aí isso daí para mim tá uma adaptação muito difícil. Eu não tenho grandes dificuldades assim não, eu estou me adaptando muito bem, porque onde você sai de baixo para vir para uma situação melhor, eu acho que é tudo de bom, é tudo que eu gostaria. O Armando, ele gosta mais assim, ele gosta de experimentar as coisas, eu já sou mais difícil, eu tenho isso comigo. Tá, então o principal desafio de vocês está sendo principalmente a comida, então, a né? comida, porque a língua, na verdade, não é difícil, é não muito é. parecida com a gente. Às vezes, assim, eles falando compassadamente, né, a gente entende bem. Assim como a gente também falando compassadamente para eles nos entendem. E alguns nomes, assim, que é a mesma coisa, mas são... Vou contar uma gafe da Conceição. Ela contou a minha, eu vou contar uma gafe dela, né? Aqui, o nome moça é um insulto, não é muito legal não, né, usar moça aqui. E nem também você chamar a pessoa por psiu, psiu. Então, já no avião, a Conceição pro comissário de bordo, fez psiu, psiu. Nossa, Por favor. Aí ele veio, atendeu bem a Conceição e tal, mas falou, por favor, da próxima vez você não faz psiu-psiu, porque psiu-psiu se faz com animal. Aí a gente já levou um susto, falei, nossa, como que vai ser isso lá? Isso no primeiro avião. tapa português, eu peguei dentro do avião. Depois da merda, a Aí gente chegou no vai supermercado. realmente encontrar dificuldade lá, o povo é realmente como Mas fala. isso são hábitos de língua, né? Assim, vício de língua, né? A Conceição no supermercado fez psiu, psiu. Moça, pronto, fez os dois. Fez psiu-psiu e chamou de moça, que não pode chamar. Não, mas assim, eu acho assim, é a mesma coisa dele me chamar de rapariga. Porque aqui rapariga é normal. É normal pra eles, mas assim, pro brasileiro, rapariga significa outra coisa. E também assim, os portugueses, meu marido, sabe, ele fala assim, tudo pra ele é amigo. E eles não gostam, eles falam que eu não sou seu amigo. Não, mas ninguém me falou ainda isso. Aí, mas a gente já soube que eles falam assim. Mas é um vício que eu não consigo largar de jeito nenhum. Pra todo mundo, amigão. É isso que é triste. O pior é que eu também tenho esse mesmo vício. Chamo todo mundo de meu chegado, meu amigo, e tá complicado. Porque em inglês, quando você traduz, você acaba perdendo essa fala, né? Mas em português, acaba trazendo também. Mas assim, eu queria só acrescentar um pouquinho. A gente tá bem, graças a Deus, a gente tá bem. Realmente é uma qualidade de vida muito diferenciada. É uma questão só de se adaptar aos costumes, mas a gente não deixa de ter saudade do Brasil, da família, é o que mais pesa. Eu, pelo menos, eu sou muito ligada, assim, eu ligo para minha família todo dia, a gente quer saber, a gente deixou filhos, né, amor? Filhos, netos lá no Brasil, e a gente sente muita saudade de estar com a família, nossas mães, tudo. Mas, assim, graças a Deus, a gente agora tá com o nosso filho, que ele estava morando na Irlanda, quando a gente chegou. Agora ele está mais próximo da gente, que ele está morando na Espanha. Então, 5 horas, né, filho? 5 horas de viagem, ou a gente pode estar lá ou ele pode estar aqui. Então ficou assim mais tolerável a questão emocional, porque para mim essa questão de estar longe da família, estar longe dos filhos, para mim pesa muito. Mas agora os próximos passos, na verdade, é mostrar esse benefício para os filhos, para ver se os filhos também venham, pelo menos um período de férias para conhecer, para dar o gostinho. Quem sabe eles também pensarem como nós pensamos e um dia vir morar aqui definitivo. Essa é a nossa ideia também, junto contigo, que eu sei que você puxou a gente, tá puxando as irmãs, e a gente vai estar aliado nisso aí para ver se consegue trazer elas para cá. E agora, para acabar, o que vocês acham que vai ser do próximo ano? Porque a gente vai fazer essa mesma entrevista daqui a um ano e eu quero saber onde que vocês esperam estar aqui em Portugal daqui a um ano, mais ou menos. lá na Espanha, morando junto com meu filho. E não, Portugal, pô. É a Europa. Não, daqui a um ano eu pretendo o seguinte, como nós falamos aqui, a gente depende muito da documentação. A documentação saindo, a gente espera ter uma atividade paga, né? Ter um trabalho. Uma remuneração. Se hoje já tá bom desse jeito, quando um casal vem para cá, por exemplo, se os dois trabalham e ganham um salário mínimo, vamos colocar o salário mínimo na pior da hipótese, que é
920 euros aqui, e um paga o aluguel, por exemplo, 600, 700 euros, certamente o outro, com outro 1.000 euros dele, mais o que sobra do primeiro, eles conseguem viver tendo uma qualidade de vida muito boa. Escola para criança aqui é gratuito, carro, você consegue comprar um carro bom, numa condição bem boa, não roupa precisa mesmo. Ser, roupa é barato, alimentação é barata. Gasolina é barata. Gasolina é barata. Então, assim, vindo os dois trabalhando e recebendo no mínimo o salário mínimo daqui, sobrevivem bem. Nós estamos vivendo bem sem nem trabalhar. Trabalhando e recebendo ainda o Dia do Brasil vai ficar, acho que muito bom para a gente poder dar uns passos maiores. Trabalhar e curtir mais a Europa, no caso, né? Não só Portugal, a Europa em si. Com o pouco que a gente tem ainda, né? Que a gente está ainda recebendo do Brasil sem o salário daqui. Imagina, meu bem, trabalhando, ganhando em euros. A gente vai conhecer o mundo. Uma outra boa pergunta, que não é muito comum sair do Brasil na idade de vocês, né? O que vocês falariam para as pessoas que têm vontade de sair do Brasil, mas tem aquele medo que todo mundo tem de largar a terrinha, largar o que é seguro, o que tá ali no dia a dia mesmo, para sair, para se aventurar em outro país, na Europa? E assim, quais seriam, sabe, aquelas palavras de motivação, ou se vale a pena, se não vale a pena? O que vocês falariam aí? Então, eu acho que esse recomeço é um pouco desafiador, né? A pessoa vir com o salário do Brasil para cá, tentar viver só com ele, eu acho que é um pouco difícil. Porém, como você me dizia e eu estou constatando, eu estou com 59 anos, né? 59 anos para cá é novo. A gente vê vários idosos trabalhando assim, mas não é por obrigação, é por se sentir útil, por estar envolvido com o trabalho, ter uma atividade para fazer. Se é para curtir, só curtir, eu acho que ele vai vir assim um pouco estreito, um pouco apertado, vamos dizer, né? Em função da relação real-euro. Ele vir e se integrar na cultura portuguesa, que 59 anos é cedo, e realmente de fato é muito cedo para se aposentar, ele vai viver muito bem, porque ele vai trabalhar para ter uma atividade, pode ser aquele que dá mais prazer para ele, e isso traz retorno financeiro que ele vai poder curtir com a família. Aqui faculdade o valor é baixo, a escola das crianças o valor ou é baixo ou é gratuito. Quanto à família num todo, ele só vai ter benefício de trazer os filhos, por exemplo. Ontem eu comentei, eu adoraria que minhas netas vinham e crescessem num lugar igual esse aqui, vendo essas situações, poder ver que não precisa ter medo, ser honesta, entendeu? Tudo que a gente quer para um filho e para uma neta. E eu adoraria mesmo que as minhas filhas pensassem veemente para vir para cá, sabe? Assim, pensar forte. Vou para lá e... Então fala, o que o senhor falaria para elas, assim, para convencer elas, sabe, as palavras? Mete a cara, peruas. Mede a cara e vem, porque vale muito a pena. Nós que estamos com 58, 59 anos, lógico que, assim, hoje o Armando é aposentado, ganha um salário razoável no Brasil, mas a gente viveu uma vida assim, muito regrada, sem muitas aventuras, sem conhecer nada, porque graças a Deus a gente tinha nosso filhote e ele limitava muita gente em viver isso, né, amor? Também com muito esforço também, precisa de muito esforço. E o Armando trabalhou muito, eu trabalhei muito, criamos nossos filhos, mas assim, na hora que a gente decidiu vir, a gente estava realmente assim, vai ser desafiador, vamos passar alguma dificuldade, mas a gente vai encarar? Vamos encarar. Hoje mesmo eu falei pro Eric assim, cara, a gente tinha tudo no Brasil, a gente já estava com uma vida estável, e aqui é um recomeço, e não é fácil, mas a gente arriscou, eu acho que valeu muito a pena, apesar da idade, vale muito a pena. O mais importante é não ter medo, não tenha medo. Se você eu vou arriscar, isso não der certo, cara. Tem a nossa terra, a gente volta pro Brasil, né, amor? A gente já falou, isso não vai dar certo, volta pro Brasil, a gente tem nossa casinha. Mas vale muito a pena viver assim, pelo menos de 60 a mais, viver uma aventura nova. O salário que a gente tem, que está transformando em euro, não dá, então vamos trabalhar meio expediente, porque aqui tem isso. Trabalha meio expediente, ganha meio salário mínimo, ou 500 euros, e 500 euros inteira com um pouquinho que vem do Brasil, já dá para viver bem, já dá para você viajar. Então é uma aventura para 50 a mais,
que vale muito a pena. Outra coisa que deixou a gente muito assim, nossa, isso aqui acontece aqui, é que as pessoas fecham a loja e dá... Pô, a gente tá na época do verão aqui, tem loja fechada de férias, assim, tipo... Então, assim, a gente fica, caraca, encontrando outra brasileira, ela falou, nós íamos fazer o quê? A gente ia botar outros funcionários, ia trabalhar até 10 horas da noite, ia no outro dia amanhecer lá e servir café da manhã e a gente ia ficar assim, feito um louco. Aqui não é assim. Aqui eles levantam, fazem o trabalhinho dele, às vezes a praia tá lotada, 4 horas da tarde eles estão fechando a lojinha dele e indo embora. Não, e porque eles têm que curtir a família, tem que curtir. Passa nos cafés da vida que o que mais Nossa, vende aqui é café. cara. Passa o café, tá lotado de coroa, conversando, tomando café ou então tomando um vinho. É muito legal a gente ver isso. A gente coisa não que vê o isso nosso lá, Zé porque é geralmente tá em casa, acessível, né? É acessível, você não precisa gastar muito para tomar um vinho, tomar um cafezinho de manhã com a esposa num café e ficar chique. batendo um papo. Sem os afazeres domésticos, só querendo bater papo, falar mal da vida alheia do vizinho, é muito bom. Ah, então tá bom, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês têm vontade de falar alguma coisa? Não, quero. O que a senhora quer falar de novo? Mãe, já perguntei e já falou de novo. Valeu muito a pena, filho. Você e a nossa norinha Cata insistir, persistir em falar, brigar com a gente, às vezes mostrar coisas que a gente não estava acostumada a ver, porque a gente viveu muito assim, né? Todo tempo reto, sem desviar para nada. Então, tá valendo muito a pena essa oportunidade, essa maneira de ver a vida do outro lado, que é assim, ter uma qualidade de vida, viver pra gente, sabe? Fazer coisas que a gente nunca fez. Tá valendo muito a pena. E você tinha razão. Nós estamos muito felizes com Estamos isso. felizes e principalmente esse final de semana que vocês dois estão aqui. E outra coisa, filho, a gente cresce só lendo, nossa cultura no Brasil no estudo ali e pronto. A gente não sai para visitar um museu, não sai para visitar um mosteiro, não sai para visitar nada. E você chega aqui, esse é o passatempo, sabe? De você ir conhecer a história da Europa, você entra igual aqui em Óbito, que tem um castelo, você vai lá ver a história de lá, sabe? As igrejas antigas que a gente entra, nós fomos em Fátima. Pô, então, assim, você passa a conhecer a história de um outro jeito, vivenciando, estando ali próximo, sabe? Isso faz um diferencial tremendo para a cultura da criança, crescer com isso, sabe? Ir visitar as coisas. Então, eu acho assim, é outro nível, eu digo que vale a pena com certeza. Então, é isso, pessoal. Essa foi a conversa com meus pais. Muita coisa, muita história boa, experiência deles aí, contando principalmente a diferença do Brasil pra cá. E é isso. O próximo vídeo vai ser lá em Salamanca, que é onde eu tô morando na Espanha. E eu vou mostrar um pouco da minha casa. Eu ainda não fiz esse vídeo porque minha casa tá super bagunçada ainda, então eu não quero mostrar nada muito bagunçado pra vocês. E é isso. A gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. E vamos dar um mergulho.